Fala, Beth! Seja muito bem-vindo! Eu sou o Felipe Cambruzzi, sou médico veterinário. Eu ensino outros médicos veterinários a faturarem R$ 10.000 por mês, trabalhando 2 dias na semana. Qualquer veterinário, seja ele estudante, pós-graduado, com PhD, formado há muitos anos ou recém-formado, com dificuldades na profissão. É um tema bem importante, que gera bastante medo e angústia, que é a concorrência. Como o médico veterinário pode eliminar ou ele pode se livrar de uma vez por todas da concorrência. Hoje eu vou ensinar vocês sobre isso. Como que o médico veterinário ele pode eliminar a tão temida concorrência. É um tema que leva muitos veterinários a desistirem da profissão. Ele é bem complexo, ele é bem delicado de a gente trabalhar a concorrência e ela leva muitos veterinários a desistirem da profissão. Eles se sentem perdidos, eles se sentem ameaçados, acuados pela concorrência. Mas fica comigo até o final hoje, Vete, que eu vou desmistificar para você várias coisas e eu vou mostrar para você como que você se livra dela, como que você faz para ultrapassar essa concorrência. Beleza? É um tema bastante importante. Então, o VET, ele fica com bastante medo, ele fica com receio quando ele entra para o mercado de trabalho, quando ele se forma, ou às vezes ele já está formado há 20 anos, 30 anos, e ele percebeu que estão entrando cada vez mais veterinários no mercado, e é por isso que não é à toa a preocupação dele. Tem números explicando isso, né? Os números da medicina veterinária, do mercado veterinário. Vocês estão ligados, Beth, dos números? São mais de 150 mil médicos veterinários hoje no Brasil. O Brasil é recordista, inclusive, de faculdades de medicina veterinária. São mais de 500 faculdades de medicina veterinária hoje no Brasil. É o recorde mundial. É o país que mais tem faculdade, mais tem graduação de medicina veterinária. Ou seja, se ele tem mais faculdade de medicina veterinária, teoricamente, ele forma mais médicos veterinários, e sim, isso é fato, ele forma mais médicos veterinários todos os anos. São mais de 10 mil, aproximadamente 10 mil, mais de 10 mil veterinários formados todos os anos, e hoje ativos no mercado veterinário são mais de 150 mil médicos veterinários trabalhando, tá? Isso que tem registros, né? Isso é censo do conselho, beleza? Então, tá vendo como não é à toa? E mais da metade desses 150 mil médicos veterinários estão na área de clínica de pequenos. Também isso é dado do conselho. Então, tá vendo como tem uma área que as pessoas estão migrando, que os médicos veterinários estão indo, que é a menina dos olhos, que é o que eles têm muita vontade de trabalhar, que é a clínica de pequenos. Então, vocês percebem como acontece isso no nosso mercado, como acontece isso no nosso dia a dia na medicina veterinária? Eu, na graduação, tinha muitos colegas, mais de 80% da graduação lá, quando eu fiz a faculdade, eles foram para a clínica de pequenos, eles queriam já lá desde o comecinho. Por que eles já chegaram na faculdade, na primeira fase, na segunda fase, já querendo trabalhar com clínica de pequenos? Porque é muito cultural isso, vem muito das nossas famílias, do pai, da mãe incentivando, porque veterinário é doutor de bicho, veterinário é médico de bicho, ele precisa fazer cirurgia de cachorro e gato. É uma crença, né, isso da população, e é um mito, né, de achar que o médico veterinário precisa trabalhar só com clínica. E daí já vem aquela pressão da família, trabalhar com clínica, e mais uma coisa, a faculdade, ela nos prepara muito para isso, e ela foca muito nisso, é clínica 1, clínica 2, clínica 3 e clínica 4, não sei como está agora a grade de vocês, mas na minha época era assim, clínica de pequenos, 1, 2, 3 e 4. E aí a preparação é muito focada para isso, a técnica, né? Então, obviamente, vai fazer com que, de certa forma, as pessoas, os médicos veterinários, sejam influenciados a trabalharem com clínica de pequenos, e não é à toa que mais da metade dos 150 mil estão na clínica de pequenos. E aí vem aquele boom, aquele susto, ai meu Deus, a concorrência, claro, estão todos lá, andando de um lado para o outro, aqui, ó, amontoado. Pensa num aglomero de gente, num estádio, pensa numa boiada, num rebanho, quando está andando, aquele rebanho, as comitivas, né, as boiadas andando ali, um monte de boi, cabeça de gato. E aí eles estão andando junto. Aí tem um que está perdido, ele vai querer sempre voltar para a boiada, ele vai estar sempre seguindo aquela boiada, seguindo aquele fluxo. Não importa quão apertado está aquele fluxo, quão apertado está o corredor, onde os bois estão passando, ali a estradinha, eles estão ali apertados, porque é feito manada, é feito boiada. É um comportamento de
gregários, animais gregários, o humano é assim também. Então, o humano, ele se espelha no comportamento do outro. Então, se ele vê um médico veterinário indo para a área de pequenos, ele também acha que aquela área é uma área ideal para ele ir. E aí, quando ele vê, isso é um gatilho de prova social também, né? Um gatilho mental, que quando ele vê que tem mais médicos veterinários trabalhando lá, teoricamente, ele acha que por ter mais médicos veterinários trabalhando lá, ele acha que lá é a melhor área para ele se desenvolver, prosperar e crescer, tá? E nem sempre é assim que funciona. Ele acha que, por exemplo, ele está passando em 2 restaurantes, aquele que a gente vê que tem uma fila maior, a gente teoricamente não acha que aquela que tem fila, aquele que tem fila não é aquele que tem a comida melhor, não é assim? Então, se eu vejo muitos veterinários na área de clínica de pequenos, eu tendo a pensar que lá é a melhor área. E não é assim que funciona. Existem subnichos, existem sub-áreas, que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, o porquê que a gente consegue eliminar a concorrência, sem se matar, tá? Beleza? De forma tranquila, de forma estratégica. Os números assustam demais, né? Esses números são reais, tá? Hoje, atuais. Com a expansão, com a demanda do número de cães, está aumentando cada vez mais. As graduações, os veterinários, meu Deus, Felipe, o que a gente vai fazer então? Está aumentando cada vez mais. O desespero vem, o médico ele se desespera mesmo, o médico veterinário entra em desespero e fazem com que muitos desistam da profissão. Por isso que eu bato no martelo, bato na tecla e falo o seguinte, não precisa desistir da profissão, não, senhor médico veterinário, meu colega médico veterinário. Não precisa desistir, tem jeito, a gente tem caminhos, a gente tem áreas específicas da medicina veterinária que não estão sendo exploradas, tá? Então, tem uma coisa que eu preciso mostrar para vocês, que é a diferença entre concorrência e muita gente. Tem uma diferença, é um abismo de diferença entre as duas. Aqui está a concorrência e aqui está muita gente. O conceito concorrência e o conceito muita gente. É diferente. Como assim, Felipe? Me explica. Concorrência, Beth, tem a ver com rivalidade, com disputa. Ela acontece entre empresas, entre negócios, entre serviços, entre produtos físicos que eu vendo, que eu vou vender. Então, a concorrência existe nesses mercados veterinários. Tem a ver com rivalidade, com disputa. Eu vou disputar. Tem muito a ver com essa disputa, essa competição, a busca pela primazia, a busca em ser o primeiro, a busca em ser o melhor, a busca pela primazia, tá? Então, tem muita essa rivalidade. Isso é o conceito de concorrência. Já na muita gente, no conceito de muita gente, que é diferente de concorrência, quando tem muita gente, não significa que eles são concorrentes. Exemplo, acontece muito isso na medicina veterinária, acabei de dar esse exemplo. São muitos médicos veterinários que não concorrem entre si, porque são áreas diferentes, são públicos diferentes, são clientes diferentes, são milhões, centenas de áreas na medicina veterinária, vamos colocar assim. Então, esses 150 mil médicos veterinários não concorrem entre si. Então, concorda comigo que é muita gente, muito médico veterinário, só que eles não concorrem, porque são públicos-alvos diferentes. Públicos que eles vão pegar, os clientes deles são clientes diferentes, então eles não concorrem. Já na concorrência, que eu falei antes, que é diferente de muita gente, a concorrência tem rivalidade, tem disputa. Um exemplo é a clínica de pequenos. Por que tem disputa, tem rivalidade? Porque tem busca de primazia. Faz sentido para vocês? Vocês conseguem ver os colegas fazendo isso? Brigando entre si na clínica de pequenos, entre ser o primeiro, entre ser o melhor e passar por cima do outro, e às vezes não indicar o colega por medo de perder o cliente, ou, que é pior ainda, falta de ética, falar mal do outro colega, o tutor chega com um problema, com um caso, com uma casuística ali falando, e o médico veterinário chega e olha, não era para ter feito assim, tá errado, tá muito errado isso, e começa a criticar e apontar o erro para o outro médico veterinário, tentando ser o primeiro, tentando ser o melhor, tentando se destacar do outro de uma forma errada, né? É um erro comum do VET fazer isso. Então, esse é um exemplo de concorrência, disputa, rivalidade, tá? Então, tem diferença, muita gente e concorrência. Então, por que é uma oportunidade falar da concorrência? A gente saber que tem diferença entre concorrência e muita gente. É uma oportunidade isso, velho. Uma oportunidade que você tem aqui de aprender. A medicina veterinária, ter muita gente, ter muitos médicos veterinários, fez com que a medicina veterinária se desenvolvesse, crescesse, expandisse, e hoje ela é constituída de muitas áreas, centenas de áreas e milhares de sub-áreas, vamos dizer assim. Subnichos.
nichos e subnichos. O que é nicho, o que é subnicho? Nicho é uma área da medicina veterinária. Exemplo, clínica de grandes, inspeção, produção, clínica de pequenos, apicultura, suinocultura, né, produção, enfim, são áreas grandes. Áreas maiores são os nichos. Já os subnichos, as sub-áreas, são áreas menores da medicina veterinária. São áreas que derivam, é uma ramificação. Se a clínica de pequenos é uma área grande, ela vai se ramificar em várias outras áreas dentro da clínica de pequenos, né? Radiologia, os exames, né, de imagem, comportamento canino, e outras áreas que são derivativas da clínica de pequenos. São áreas menores e que muitos médicos veterinários muitas vezes não dão atenção. Porque é o que eu falei no início da live, efeito boiada. A gente costuma dar mais atenção àquilo que tem fluxo, àquilo que tem muita gente indo. A gente tende a pensar que aquilo é bom. Então, eu vou para a área de pequenos porque a clínica é o que está dando mais dinheiro, muita gente está indo, muito veterinário está indo, então eu vou junto. E aí eu chego lá, eu dou com a cabeça na parede. E eu fico batendo cabeça com os outros veterinários lá, tentando sair daquela muvuca, tentando sair daquela situação, tentando me destacar mais que ele, e aí dá cotovelada um no outro aqui, e aí é o que acontece aqui da falta de ética, de criticar o outro. Estou dando uma analogia aqui, mas você tentando se destacar no meio de 150 mil médicos veterinários que estão fazendo a mesma coisa. Então, para pensar isso, Vete, reflita sobre isso. Reflita sobre a importância das micro-áreas, dos subnichos, das áreas pequenas da medicina veterinária. Eu falo isso porque o VET precisa estar ligado, precisa estar atento a essas oportunidades. Por isso que eu falei que é uma oportunidade. Por quê? Na graduação, ela não fala sobre isso, a faculdade não te fala isso. Ela não te fala que tem essas micro-áreas. Ela não dá tanto atenção, porque para ela não faz sentido ensinar. Ela vai ter que contratar um professor que custa caro para ela, às vezes, manter esse mestre, esse PhD lá dando aula, para uma área específica que muita gente, às vezes, não dá tanto valor, não olha tanto, não é a menina dos olhos, não é o interesse. Para eles, é política isso, né? Para eles faz muito mais sentido, didaticamente falando, colocar as matérias que as pessoas gostam mais e querem fazer mais, né? Então, por isso que eles não falam das áreas pequenas, das micro-áreas, dos subnichos. E aqui eu estou trazendo para vocês essa oportunidade, de vocês conhecerem, tá? Então, fica ligado. São áreas que você vai ver que são inexploradas. O médico veterinário, ele não explora essas áreas porque ele desconhece. Essas áreas, elas são tão pouco exploradas que não tem concorrência, tem pouca concorrência, a perícia é uma delas. É uma dessas também. Eles têm pouca concorrência ou nenhuma concorrência. São áreas que costumam ter alta demanda por serviço. A perícia, não sei se tem alta demanda, mas comportamento canino tem muita demanda. Eu vejo como uma sub-área, uma micro-área, uma pequena área da medicina veterinária, comportamento canino. Tem comportamento e tem comportamento canino, é mais subnichado ainda, mais específico. E acaba afunilando. Pouquíssimos médicos veterinários começam a trabalhar com isso, a explorar isso aí, começa a aumentar a demanda. Começa a vir cachorro, as pessoas adotam, compram cachorro. É só vocês olharem os números da densidade demográfica dos cães. Os cães estão aumentando cada vez mais. O Brasil está em segundo, já daqui a pouco é primeiro. Se bobear, vai passar os Estados Unidos, o número de cães. Então, é óbvio que precisa desse trabalho, precisa de pessoas que façam esse serviço e não tem. Tem demanda e não tem profissional fazendo esse tipo de serviço. Aí o que acontece? O profissional que faz, aquele 1, 2 que faz, ele consegue colocar o preço lá em cima, é valorizado. Ele se destaca por quê? Porque tem escassez de mão de obra. A mão de obra dele é igual está acontecendo com um carpinteiro, com um pedreiro, né? Está aumentando o preço. Não sei se vocês estão ligados nessas paradas aí, mas está aumentando, porque as pessoas estão deixando de fazer esse trabalho, né? Os pais que fazem isso, as pessoas mais velhas que fazem, são pedreiro, carpinteiro, tem esse como profissão, os filhos não querem seguir e tal, e está se extinguindo esse tipo de serviço. E aí começa a ficar cada vez mais caro. Comportamento canino da mesma forma, é mais caro, tem valor agregado por causa da escassez, por causa da demanda. Aumenta a demanda, aumenta a procura e aumenta o preço, tá? Por isso que é uma enorme oportunidade para o médico veterinário faturar 10 mil por mês e que ele não está vendo. É uma sub-área, um subnicho, uma micro-área da medicina veterinária. Então, se liga, Vete,
Presta atenção nisso aqui, isso aqui é muito importante. Olha só, se eu perguntar aqui para vocês, rapidamente aqui, ó. Quantos médicos veterinários vocês conhecem que atendem ou trabalham com clínica? Quantos médicos de vocês conhecem que trabalham com clínica de pequenos? Vocês vão colocar aqui 10, 20, 30, 50, dependendo do meio que vocês vivem, né? Aí, se eu fizer a pergunta, quantos médicos veterinários vocês conhecem que trabalham com comportamento canino? Vai ter 0, 1. Aí vocês vão falar, o Felipe trabalha, é um, conheço o Felipe Cambruzzi. Então, é raro, é difícil ter. Então, por isso que ele consegue se destacar, ele consegue ter demanda, ele consegue ter valor agregado, ele consegue ser venerado, ele consegue ser requerido, as pessoas querem você quando você trabalha com isso, porque você é especial, você se torna diferente, você se torna referência. Desculpa, pessoal. Você se torna referência no mercado veterinário. Então, o vet precisa conhecer as áreas, precisa conhecer as micro-áreas, as sub-áreas, os nichos, os subnichos da medicina veterinária, para que você consiga se preparar para o mercado de trabalho, tá? Quando eu vim para Goiânia, deixa eu contar como é que aconteceu aqui. Quando eu vim para Goiânia, cheguei aqui desesperado, cagado de medo, eu vim. Só que eu coloquei a fralda e vim. Eu tava com medo, muito medo, confesso para vocês, quando eu cheguei em Goiânia. Por quê? Eu pensei, cidade grande, deve ter muito veterinário, deve ter muita gente, deve ter muito veterinário, deve ter muita concorrência, deve ter muito veterinário trabalhando lá com isso. E aí, ai meu Deus, o que eu vou fazer? O desespero bateu, e aí eu tenho que fazer alguma coisa para sair dessa, né? Mas eu coloquei a fralda e fui cagado de medo mesmo. Confesso para vocês que estava cagado. Então, eu descobri que eu podia fazer diferente. Quando eu cheguei aqui nesse mercadão, nesse mercado veterinário, cheio de colegas médicos veterinários, eu descobri que eu poderia fazer diferente. Eu cheguei aqui para trabalhar numa área que só tinha adestrador. Só adestrador. Aí eu comecei a ver, 1, 2, 3, 4, eu vou concorrer. Eu comecei a pensar, eu como médico veterinário vou concorrer com esses caras que estão há 20 anos no mercado, 30 anos de experiência. Eu via, começava a fuçar no Instagram deles, começava a fuçar eles, conhecer mais eles, e eu comecei a perceber os caras com 20 mil seguidores, e eu ali com 500 seguidores, 1.000 seguidores no máximo. Quem sou eu para disputar com esses caras para concorrer? Eles estão na frente, eu vou ter que concorrer mesmo com esses caras, com adestradores? E aí que veio a surpresa, né? Começando a conversar com essas pessoas, com esses adestradores, conhecer mais sobre a vida deles, conversando com tutores, conversando com pessoas que precisavam desse tipo de atendimento, profissionais, médicos veterinários, donos de negócios pets. Eu descobri que esses adestradores, por isso que eu falo que a concorrência, eu comecei a descobrir o que eu poderia fazer de diferente, né? Porque eu consegui descobrir que eles não têm formação, que eles usam métodos punitivos, métodos agressivos com o cão, que isso os tutores, eles ficam apavorados com isso cada vez mais, graças a Deus, que os tutores, eles ficam apavorados, eles têm repulsa por isso, né? Aqueles métodos que batem no cachorro, que usam algum tipo de violência física ou mental ou psicológica, né? De medo com o cão e assim por diante. Graças a Deus, isso está sendo extirpado. Então, esses adestradores, eles tinham essas características, né? E por isso que eu percebi que eu poderia fazer algo diferente para me destacar, eu poderia ser diferente deles. Esses profissionais também tinham que levar o cão no lugar onde eles treinavam, lá nos centros de treinamento, deixar lá 2, 3 semanas, 2 meses, 3 meses, o tutor não sabia o que acontecia, às vezes o cachorro voltava com mais medo ainda. Esses adestradores não cumpriam horários, eles marcavam coisas e não apareciam. Eu comecei a descobrir isso como? Conversando com as pessoas. Então, eu descobri isso, eu descobri que eu poderia virar referência sendo médico veterinário, eu já tinha formação para isso, eu só precisava de um método. E como que eu descobri isso? Eu descobri isso vendo eles trabalharem, vendo as pessoas, vendo os tutores, vendo a angústia de deixar o cão com aquele profissional, de não ter resultado, ou de marcar um atendimento com aquele adestrador e o adestrador simplesmente não aparecer, não fazer o básico. E aí eu comecei a perceber que, aqui tem mercado para mim, eu sei fazer o básico, eu sei chegar no horário, eu sei fazer o básico muito bem feito, e eu sou médico veterinário, eu só preciso do método. Vamos atrás descobrir. E aí eu descobri, foi virada de chave.
Então, como que a gente faz, Felipe, para eliminar a concorrência de uma vez por todas? Como que eu faço para eliminar essa concorrência que eu considero como concorrência hoje? Eu considero como concorrência. Já expliquei para vocês que não é concorrência, que tem diferença entre concorrência e muita gente. Então, o que eu faço? Eu escolho uma área onde tem pouca exploração. Uma área onde é muito pouco explorada pelo médico veterinário. Aquela área que ele não dá atenção, aquela área que ele não está vendo, não está enxergando. Geralmente é aquela área que a faculdade não preparou. A faculdade não mostrou para ele que era uma oportunidade. Não mostrou para ele como que ele poderia trabalhar nessa área e ganhar dinheiro com ela na medicina veterinária. Geralmente são essas áreas que são subnichos que eu falei para vocês. Por isso, reforçando mais uma vez, a importância do subnicho, a importância da microárea, a importância da área pequena, que é a área onde os médicos veterinários não estão, e você vai e você vira referência, porque você está ali, você está sozinho. Ou se você tiver um ou dois colegas que estão fazendo a mesma coisa que você ali, você se destaca, você não tem concorrência, tá? Então, outra coisa para a gente fazer para eliminar a concorrência. Essa aqui vocês vão cair para trás. Então, aliar-se ao concorrente. Como assim, Felipe? Cara, isso é contraintuitivo. Você tá maluco? Eu vou me aliar a um concorrente? Quando eu me alio a ele, eu conheço mais sobre ele, eu conheço as características do trabalho dele, eu agrego com ele. Eu posso fazer com que esse adestrador seja um parceirão meu. E eu fiz isso, e isso deu certo, tá? Como que funciona, Felipe? Me explica mais. Vão ter coisas, num determinado momento, você começa a atender um, dois, no começo começa a correr um pouquinho atrás dos clientes, até eles enxergarem o que você faz, até você ser reconhecido, e aí você começa a construir uma lista de espera. Nesse momento, vão ter coisas que você não gosta muito de fazer. Você começa a escolher e a filtrar os tipos de clientes que você quer atender, os tipos de casos, por exemplo, se eu não quero atender agressividade, eu começo a eliminar esses casos e me livrar desses casos. Só que eu não posso deixar o cliente na mão, então eu escolho adestradores, parceiros, ou seja, eu me alio a esse concorrente, entre aspas, para que ele faça esse trabalho por mim. Claro que tem que ser um profissional que eu confie, que tenha o mesmo princípio, que pelo menos tenha a mesma visão que eu, né? E aí sim, aí eu faço um parceiro. E aí vão ter coisas também que esse cara que você se aliou, esse adestrador, ele não vai conseguir resolver sozinho, porque ele precisa da experiência de um profissional médico veterinário para usar psicofármacos, por exemplo. Só uma modificação de comportamento não é o suficiente, ele vai ter que usar a psicofarmacologia, são os psicoativos, as drogas psicoativas que modificam o comportamento do cão. Então, só o adestrador não consegue fazer isso. Então, quando você consegue juntar essas duas coisas, você se destaca, você vira o rei, porque você sabe trabalhar com modificação e você sabe trabalhar com medicação, por exemplo, né? Com psicoativos, com neuromoduladores. Então, isso é incrível, isso é muito massa, isso é top, tá? Quando você percebe isso, você tem um plus a mais, né? Você consegue usar como coadjuvante essas coisas. Adjuvante, um ajudando o outro, beleza? Então, entenda isso, que isso faz diferença também. Quando você tem, principalmente, a sua lista de espera, quando você tem clientes esperando, e quando você começa a filtrar os clientes ideais, os clientes que você quer atender, você não precisa atender todos, você pode atender os que são principais para você, o que você escolhe mesmo, e são mais fáceis, são mais próximos, são mais o perfil que você determinou como público-alvo para você atender, os casos específicos, e assim por diante. Ou seja, esse cara que você achava que era concorrente, você se aliou, ele deixa de ser seu concorrente para virar um parceiro seu. Isso é muito massa, tá? E ele não vai ser concorrente mais como você achava que ele era. Beleza? Outra coisa para eliminar a concorrência, que é muito massa, é muito legal, muito importante também. Fazer coisas que os outros não fazem. Às vezes o cara não faz uma coisa porque ele não gosta, ou porque ele acha difícil, ou porque ele tem preconceito, né? No caso desse trabalho com comportamento canino, ele tem preconceito porque ele não quer virar adestrador, né? Eu sei que tem vet que é assim, o vet marvado, o vet que tá viajando na maionese. E se ele chegar aqui, eu vou mostrar para ele que ele tá viajando, o porquê que ele tá viajando. Eu já dei vários motivos hoje, mostrar por que ele tá viajando. Ele pode faturar 10 mil por mês trabalhando 2 dias na semana, ele fica lá com mimiseira.
Ah, porque tem que ser doutor, tem que fazer cirurgia, tem que fazer doutor de bicho. Pai e a mãe falou que eu tenho que ser assim e mamãe esfria a sopa. E aí ele fica para trás, ele não se destaca, ele fica lá batendo cabeça no mundo da clínica, tendo dificuldade de faturamento, tendo que fazer plantão para pagar a conta no final do mês, porque não sobra dinheiro, tendo que fazer 12 horas para ganhar R$ 150 de plantão, aí ele faz RT, faz uma coisa, faz outra. Por que eu sei? Porque eu fiz isso. Eu tive que complementar a renda no passado fazendo RT, fazia muito, fazia bico. E isso não é vida, né? A gente não consegue ter organização de vida, organização de horário, a gente não consegue ter qualidade de vida com a família, passar tempo com a família, tempo de qualidade com a esposa, com o esposo, com os filhos que estão chegando, que tem muita gente nova, muita gente jovem aqui, veterinário, chegando no mercado de trabalho, sangue no olho, vou estar a trabalhar, o filho, tô grávida, e agora quem vai ser do meu filho, não vou ter tempo para ele, vou ter que trabalhar, e sai da medicina veterinária, que uma única solução é vai trabalhar com outra coisa. E não precisa ser assim, velho, você não precisa sair da medicina veterinária, você pode trabalhar, tem oportunidade para isso, tá? Fica ligado, presta atenção no que eu estou falando. Não é da boca para fora, presta atenção no que eu estou te falando aqui. Faz sentido? Então, como que é fazer o que os outros não fazem? A outra forma de eliminar a concorrência. O tipo de atendimento. Um tipo de atendimento exclusivo, específico, por exemplo, né? Experiência de que você gere uma experiência de consumo diferente. Um encantamento, uma coisa que você entrega. Isso é fazer mais do que os outros. Isso é fazer o que os outros não fazem. Os outros não fazem isso, tá? A cordialidade, a educação, né? De você atender, ser cordial, ser educado, ser atencioso, ser amoroso com o cliente, pontualidade. Então, isso que eu falei de fazer o que os outros não fazem, tem a ver com o básico. Tem a ver com coisas que seriam para eles fazerem, eles deveriam fazer, porque é básico, mas eles não fazem. O nível está tão basal, está tão lá embaixo, está tão baixo o nível do médico veterinário atendendo, infelizmente, que se a gente faz o básico bem feito, a gente já se destaca muito do médico veterinário, do outro que fica para trás. Fazer o básico bem feito, a gente elimina a concorrência. Por isso que eu falo que não tem concorrência. Não existe concorrência para quem está ligado em tudo que eu falei hoje na live. Tudo que eu expliquei nessa live de hoje, você começa a entender daqui para frente que não existe concorrência, não é mesmo? Se você sabe fazer o básico bem feito, se você sabe ser pontual, cordial, entregar mais do que você promete, ser atencioso, proativo, querer ajudar e não estar só atrás do dinheiro do cliente para faturar os 10 mil, você não tem que ficar atrás só do dinheiro, você tem que estar atrás de resolver o problema do cliente. E aí sim, começa a fazer sentido, você começa a virar referência, porque você está fazendo o básico bem feito. Já é ser diferente. Se você só faz o básico, você já é diferente, você se destaca dos demais. Infelizmente, ou felizmente, é assim. Felizmente, para nós que estamos ligados, é bom porque a gente consegue se destacar fácil, né? Prestando atenção nisso que eu falei, a gente consegue se destacar. Fazendo uma dessas 3 coisas que eu falei hoje aqui para eliminar a concorrência, você já se destaca dos demais profissionais. Você já fica diferente, você já fica referência. Matheus não falou fato. É isso aí, Matheus. Tamo junto, é isso aí. Beleza? Isso já te dá vantagem. Outra coisa, mais para eliminar a concorrência, para a gente finalizar. Estar sempre atualizado. O que é isso? Existem várias coisas para a gente se atualizar. Conhecer, né? Querer conhecer, só do fato de você querer conhecer mais, de você estar aqui, querer aprender, querer evoluir, querer conhecer coisas novas, você já está de parabéns, porque você já elimina um monte de veterinário que poderiam ser concorrentes seus. Você já deixa eles para trás, que eles estão lá morgados do sofá, assistindo novela, assistindo no Netflix. Claro que não tem nada contra fazer isso, porque eu também faço, assisto Netflix também. Mas tem horas para ir, tem hora para isso. A gente precisa estar ao lado de quem quer estar lá na frente. Se eu quero estar lá na frente daqui 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, eu preciso ver o que as pessoas que estão lá na frente estão fazendo nesse momento. Porque o que eu faço agora vai determinar o meu destino. O que eu estou plantando agora, eu vou colher lá na frente. Então, quando eu ando com pessoas que eu quero me espelhar, eu sou a média do que elas são. A gente é a média do que das pessoas com que a gente convive. Então, vocês estão de parabéns por estarem aqui crescendo, prosperando, tendo a mesma visão, tendo a mesma pegada do VET 10K. Isso é muito importante. Então, usar a tecnologia, estar sempre atualizado, querendo aprender mais e usar a tecnologia já dá vantagem gigante para o médico veterinário.
só de ele querer aprender mais já faz ele crescer, já faz ele evoluir, já faz ele ter o olhar lá na frente já, de querer prosperar, crescer, aprender mais. Só fazer isso, velho, já te coloca em movimento, já te tira da inércia. Esse movimento que você faz em aprender algo novo, de descobrir algo novo, aprender, usar tecnologia, por exemplo, você já se destaca dos demais, porque você está sendo diferente. E aí você acaba deixando o quê? A concorrência para trás. A concorrência no chinelo, que a gente brinca aqui. Bora moer, velho, bora fazer essas 4 coisas. Eu dei 4 coisas para você fazer hoje. 4 coisas que pode eliminar a concorrência, pode te ajudar se você fizer uma delas. Então, resumindo, a gente falou hoje sobre a concorrência. Por que ela assusta tanto o médico veterinário, os números do mercado veterinário, o número de faculdade de medicina veterinária, o número de veterinários. Eu atualizei vocês hoje sobre os números do mercado veterinário. Por que é tão assustador para o médico veterinário a concorrência? Por que eu posso ser diferente? Por que eu consigo... Por que tem diferença entre concorrência e muita gente? Eu mostrei as diferenças entre a concorrência e muita gente. É diferente concorrência e muita gente. A gente falou por que isso é uma oportunidade, por que comportamento canino é uma oportunidade, por que concorrência é uma oportunidade para você se ligar, para você evoluir, saber que a concorrência, saber a importância do subnicho, a gente falou na live de hoje também, os subnichos, quais são, o que é subnicho, a gente falou, saber a importância deles, como usar. Eu falei também como que eu descobri isso na prática, né, no mercado de trabalho aqui em Goiânia, como que eu descobri isso, fazendo, conversando com as pessoas, conversando com consultores, veterinários, donos do negócio pet, como que eu descobri que a concorrência não existe? Fazendo no mercado de trabalho, no campo de batalha. E eu descobri que eu poderia ser diferente dos demais, né? Eu poderia ser diferente da concorrência. E também como fazer para eliminar a concorrência. A gente aprendeu na live de hoje, eu falei para vocês, como escolher um subnicho, aliar-se a um concorrente, né, contra-intuitivo, que eu falei para vocês, estar sempre atualizado e fazer o que os outros não fazem. Beleza? Essa foi a live de hoje. Esse conteúdaço para você, Vete, para extirpar de uma vez a concorrência, para você, de uma vez por todas, quebrar esse mito, quebrar essa crença que às vezes te limita e às vezes, inclusive, ela não só limita, mas como ela te quebra no meio, porque você desiste da medicina veterinária por causa da concorrência. Você acha que tem muita concorrência, você não vai dar conta, é muito desleal, os veterinários brigando entre eles, sendo desrespeitosos entre eles, falhando na ética, sendo antiéticos com outros colegas, ou deixando de indicar os outros colegas. Eu falei na live de ontem sobre indicação, né? A importância da indicação, deixando de indicar outros colegas, e aí vem aquela coisa de entrar para o mercado de trabalho. Não, eu vou desistir da medicina veterinária, porque isso não é para mim. Eu não vou conseguir lidar com esse tipo de concorrência. E não é assim que funciona. Esse mito eu quebrei para você hoje, mostrei como que você faz para resolver isso, para eliminar essa concorrência.